receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. O apóstolo Paulo nos diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Irmãos, há alguns anos atrás, eu fiz um cursinho preparatório para concurso, né? Há uns 8 anos atrás. Foi na época do meu casamento, antes de casar, então. Então, já tem 7, 8. Então, fiz um cursinho preparatório para concurso. E eu não sei se você já conversou com o concurseiro, mas a impressão que você tem é que ele está numa maratona de estudos. Né? A impressão que você tem é que ele está numa maratona. E uma maratona tem uma característica básica, que é a questão da longa distância. Né? Existem vários tipos de corrida. Corrida de 100 metros, 200 metros, 800, 1.500, meio fundo, velocidade, obstáculos. E a maratona é uma corrida do tipo longa distância. Ela tem cerca de 40 a 42 quilômetros. E o concurseiro parece estar na maratona por quê? Porque ele tem que estudar muitos anos até passar. Ele estuda 3, 4, 5, muitas vezes 6, até mais anos de estudo e dedicação até passar num bom concurso. Eu não fiquei muito tempo, não, porque resolvi casar, bem na época que entrei no cursinho, e era tanta coisa para fazer no casamento que eu acabei abandonando. Eu tinha que trabalhar, viajar e fazer um monte de coisa, acabei deixando para lá. Mas foi lá nesse cursinho que eu conheci uma espécie de grito de guerra dos concurseiros, né? Um ditado assim que eles usavam entre eles. Eles ficavam se animando uns aos outros, dizendo assim: foco, força, fé. Você precisa ter foco, força e fé, senão você não vai conseguir passar. Foco, força e fé. O tempo inteiro se animando. E lá eu conheci isso. Depois eu vi que isso era algo que se tornou bem popular. Não sei se vocês já ouviram falar desse ditadozinho, foco, força e fé. No Facebook, nas redes sociais, as pessoas botam cartazes, né? E sempre que a atividade exige perseverança, disciplina, que você persevere muito em algo, né, autoajuda, para animar as pessoas, eles colocam lá, foco, força e fé. Se você botar no Instagram lá, hashtag foco, força e fé, vai aparecer milhões de publicações. Outro dia, eu estava na Riachuelo, na fila da Riachuelo, e tinha um rapaz no caixa, assim, com o braço no caixa. Aí eu olhei, tinha uma tatuagem no braço dele, e lá estava escrita, foco, força e fé. Foco, força e fé. E no texto que nós lemos, o apóstolo, por que eu estou falando isso, né? Porque no texto que a gente leu, o apóstolo Paulo está comparando a nossa caminhada cristã, nossa vida cristã, a uma grande corrida. Mas não uma corrida do tipo 100 metros, 200, 800, meio fundo, né? Velocidade, obstáculos. Não, ele está comparando a uma corrida que parece mais com uma maratona, de longa distância. A gente não tem que correr a corrida da vida cristã apenas 100 metros, 200, 800, um trechinho por um momento da nossa vida, mas não. Nós temos que correr a corrida da vida cristã a nossa vida inteira, enquanto dura a nossa existência. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós nascemos de novo, começa a nossa corrida. E ela é até o fim da nossa existência. Ela é longa, de longa distância, a jornada inteira da nossa vida. Jesus fala lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. É até a morte. A gente corre até a morte, até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, existe um prêmio a ser alcançado, a coroa da vida, a vida eterna com Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Corram. Vocês estão numa corrida. Existe um prêmio a ser alcançado, por isso corram. Corram, vocês estão numa corrida. Agora, tem uma diferença. Ele fala aqui que apenas um leva o prêmio. Vocês não sabem que apenas um leva o prêmio? Então, é uma diferença que naquela época do apóstolo Paulo, a corrida atlética era assim. Hoje, a gente tem mais de um vencedor numa maratona. Acho que são 5 que recebem troféu. Os 5 primeiros lugares. 5 primeiros lugares recebem. Mas na corrida da vida cristã, não temos poucos assim, não. Todos que tiverem um bom desempenho e que concluírem
o percurso serão premiados. Todos que chegarem até o fim, que forem fiéis até o fim da sua caminhada, serão premiados com a vida eterna. Tem um galardão que é diferente, mas todos serão premiados com a vida eterna. Então, aqui na corrida da vida cristã, na vida do crente, nessa corrida que é a vida do crente rumo ao céu, não vale aquele chavão. O importante é participar. O importante é competir. Não, não vale assim não. Aqui, o importante é concluir, é terminar, chegar até o fim. E o apóstolo Paulo faz um alerta, ele fala assim: corram, mas corram de tal maneira. Esse de tal maneira fala que não é de qualquer jeito que a gente pode correr. Não é de qualquer jeito que a gente vai conseguir chegar até o final. Fica subentendido também aqui, quando ele fala assim, de tal maneira, que nem todos que começam, concluem. Porque aqueles que não correm de tal maneira, não conseguem concluir. Né? Ficam desqualificados, acabam saindo da corrida e não chegam ao objetivo final. Então, esse de tal maneira, que ele fala aqui, fala de perseverança. Chegam ao final, concluem a corrida da vida cristã, aqueles que são perseverantes. A Bíblia inteira fala sobre perseverança. E para você perseverar na vida cristã, você vai precisar, dentre outros elementos, de ter foco, força e fé. Você vai precisar de foco. E o que é o foco, irmãos? Foco é tudo aquilo que chama a nossa atenção. É o âmago da coisa, é a questão central, a questão mais importante da nossa caminhada. E qual é a questão mais importante da nossa caminhada? Qual é o âmago da nossa vida cristã? Jesus. Primeiro, para começar, a nossa fé é uma fé em Jesus. Já é a fé em Jesus. Segundo, é por causa de Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz, que nós podemos correr essa corrida. E terceiro, para que a gente corre? Para estar com Jesus, o amado das nossas almas. Para estar com Ele eternamente. Então, Jesus é o centro, Jesus é o âmago, Ele é o foco. O que a Bíblia diz lá em Romanos? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Colossenses 1,17 diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis. Sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Aleluia. Jesus é o foco da nossa caminhada, irmãos. Você não vai conseguir concluir a sua caminhada cristã se você ficar focado nas bênçãos que Deus pode te dar. Você não vai conseguir concluir a sua caminhada cristã se você ficar focado nos milagres que Deus pode realizar na sua vida. Nem se você ficar focado na pessoa do pastor ou de qualquer outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus. Você pode até se inspirar em outras pessoas, porque a gente se inspira uns nos outros, né? Tem referenciais, toma o exemplo uns dos outros. Mas você não pode basear a sua fé, fundamentar a sua fé em outra pessoa que não seja Jesus. O apóstolo Paulo até explica isso. Ele fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Então, quando você for usar alguém como referencial para a sua vida, um exemplo, você tem que ver se essa pessoa está usando Cristo como referencial. Se essa pessoa se inspira em Cristo. Porque se você se inspira em fulano, que fulano se inspira em Jesus, Jesus continua sendo o centro, continua sendo a base, a fonte de inspiração. Entenderam? Fizeram uma pesquisa, aqui uma revista evangélica, fez uma pesquisa no Brasil, sobre o porquê que as pessoas estão abandonando a fé, né? Saindo da corrida. E, dentre as respostas, o principal motivo era decepção com os irmãos e com a liderança da igreja. Imagine só. Decepção com os irmãos e com a liderança. E realmente está uma onda de gente ferida na igreja, né? A pessoa não pode dizer nada para o irmão, que ele já fica amargurado, ressentindo, deixa de ir para a igreja, daqui a pouco está esfriando e abandonando a corrida. Não é verdade? Hoje, todos os dias, nós vemos pessoas. Você conhece alguém que está saindo da corrida porque está decepcionado com a igreja, decepcionado com o irmão, decepcionado com o pastor? Todos os dias.
Outro dia, estava conversando com uma pessoa e ela me falando de um irmão, né, que desfocado, o irmão ficou desfocado, né? E aí ele começou a dizer assim, não, eu vou me separar mesmo porque pastor fulano separou, cantor fulano separou, e o político fulano também separou, porque eu não posso me separar? Então, assim, e hoje ele está completamente desviado, começou assim, né, desfocando, hoje está nas redes sociais, no Facebook, cheio de foto bebendo, com a amante, a família está lá abandonada, né? Então, assim, você pode até querer separar, você pode decidir separar ou fazer qualquer outra coisa. O que você não pode é ficar dizendo que você está fazendo isso porque fulano está fazendo também. Porque a Bíblia não diz que fulano, beltrano, nem que ninguém é o seu espelho. A Bíblia diz que Jesus é o nosso espelho. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, a pessoa do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Jesus é o nosso espelho. Jesus é o padrão. Ele é o modelo. Certa vez, o profeta Elias estava depressivo, estava chateado, desanimado, e ele veio com essa conversa, que todo mundo estava fazendo, que ele ia fazer também. Lá em 1 Reis 19, diz que ele se escondeu numa caverna e falou a Deus assim, Senhor, está todo mundo aí abandonando a jornada, não tem mais ninguém fiel ao Senhor, não, só sobrou eu. E eu também estou me desanimando, já não estou aguentando mais. Começou assim com essa conversa. E aí Deus disse para ele outras palavras também, né, gente? Tome vergonha, Elias. Pois fique sabendo que tem muita gente correndo a corrida. Tem 7.000 que não se dobraram ainda, Elias. Então, irmãos, às vezes a gente pensa que está sozinho, que não tem mais ninguém. Mas talvez tenha mais gente correndo essa corrida aqui do que você imagina. Sabia que em meio a esse oba-oba gospel que está aí, um monte de coisa errada acontecendo, né, no meio da igreja, do meio do povo evangélico, tem um povo muito santo buscando a Deus? Querendo saber da doutrina, qual é a doutrina correta, estudando a Bíblia, sendo fiel, buscando a santificação. Tem mais gente do que a gente pensa na corrida ainda. Bom? Onde você já viu um corredor, gente, parando a corrida porque viu o outro parando? Ah, fulano cansou, vou parar também. Fulano cansou, vou parar. Não. Ele não olha para quem está parando, ele olha para quem está na frente. Ele está ali correndo, ó. Ele se inspira nos que são velozes. Olha para fulano como está ali, ó. Ele olha para frente. E o veloz dos velozes é Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo de velocidade, de competidor. Jesus já correu essa corrida. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio mostrar para a gente que a corrida é difícil, mas é possível. Hebreus 12 fala assim, portanto, se livrem de tudo que atrapalha vocês e do pecado que envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, cuidado com o pecado que seduz, mas cuidado também com os embaraços, aquilo que não é pecado, que é lícito, mas que tem roubado o seu tempo na presença de Deus, roubado o seu tempo de oração, de busca, de estudo, de evangelizar, de ganhar vida, de discipular. Cuidado com os embaraços. E ele continua, tendo os olhos fitos em Jesus. Livre-se de tudo que te atrapalha, o pecado, o embaraço. Corra com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, seguir os passos de Jesus é o nosso foco. Jesus já correu essa corrida, é possível corrê-la também, se mantivermos os nossos olhos fitos em Jesus. Então, o crente que quer perseverar na sua corrida, que quer chegar até o fim, até o seu objetivo, ele precisa de ter foco e ele precisa também de ter força. Sabe? Porque, em geral, irmãos, começar algo, começar um projeto é algo bastante animador. Você já viu quantos alunos começam a turma na faculdade e quantos terminam? Sempre tem um número bem maior daqueles que começam o curso do que aqueles que se formam, né? Se for uma turma de engenharia, umas engenharia que tem aí mecânica, elétrica, começa com 40, termina com 4. Não é? Na verdade, em todas as áreas, qualquer projeto, qualquer empreendimento, sempre vai ter um número maior daqueles que começam do que daqueles que terminam.
E por que isso acontece? Porque o número daqueles que começam é bem maior do que o número daqueles que terminam a corrida. De aqueles que terminam o projeto, o empreendimento, o negócio, o curso, seja lá o que for. Por quê? Porque nem todos têm a mesma resistência. Nem todos têm a mesma resistência. Muitos são vítimas de um negócio chamado empolgação. E o empolgado, ele só vê o benefício, ele só vê a vantagem, sabe? Ele começa todo animado, mas ele não leva em conta as adversidades do caminho, as dificuldades do caminho. Então, ele começa animado, mas quando começam a surgir as dificuldades, ele começa a desacelerar, a desanimar. Vocês lembram como foi que o povo saiu do Egito? O povo de Israel? Foi uma animação só, irmãos. Foi aquela animação. Passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos, logo no início. Foi aquela vibração, que o povo cantou, dançou. Miriam pegou as mulheres, começou a cantar aquela música. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Com Deus não há quem possa, a vitória é nossa. Cantou Israel, né? Ah, não reparem não. O pessoal do louvor fica assim... Tira o olho, deixa eu cantar. O pastor canta horrores aqui todo dia. Eu não posso cantar. Então, foi aquela animação no início da caminhada. Mas eu pergunto, quantos daqueles 2 milhões de israelitas chegaram até o destino final? Quantos? Dizem que tinha 2 milhões quando saíram do Egito. Apenas 2 famílias entraram na terra prometida. Foi a família de Josué, a família de Caleb. Irmãos, começar, todo mundo começa. É fácil, mas terminar, chegar até o fim, não é para todo mundo. Os outros todos pereceram no caminho, em busca de Canaã. Vocês já viram quantos competidores competem na São Silvestre em São Paulo? Aquela corrida que tem em São Paulo, a São Silvestre? 30 mil pessoas, em média, cerca de 30 mil pessoas. E quantos conseguem concluir o trecho? Bem menos, bem poucos. Não falo daqueles que ganham dos primeiros lugares, não. Aqueles que conseguem concluir, no seu ritmo mesmo, devagarzinho, chegar até o fim. Agora, por que uns conseguem correr os 15 quilômetros que são a São Silvestre e outros não conseguem correr nem 2 quilômetros, já estão tudo exaustos, esbaforidos, cansados assim? Porque falta resistência. E o que é resistir? Usar a força. Resistir é usar a força. Nem todos conseguem concluir, porque nem todos têm força suficiente para perseverar até o fim. Não tem preparo físico. É que Provérbios 24 diz, se você se mostrar frouxo ou fraco, no dia da angústia, sua força será pequena. Ou seja, se você se entregar no dia mal, né, eu não aguento, cair na cama, aí você não vai ter força mesmo. É você usando a sua pouca força que você vai crescer em força. É um princípio. Então, quando chegar a dificuldade, resista. Faça força. Se esforce. O que é que Tiago diz? A aprovação produz perseverança. Agora, tenha perseverança, que é a palavra perseverança no sentido de resistência. Quando é paciência, também é resistência. Então, resista, mas resista até o fim. Tenha a sua resistência, a sua obra completa, para que sejam perfeitos, prontos, maduros, fortes, espiritualmente falando. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus, Ele quer que a gente use a nossa pouca força. Eu tenho pouca força, use a pouca força que você tem. Uma vez Jesus elogiou, lá em Apocalipse 3:8, Ele fala para a igreja de Filadélfia, Ele fala assim, tendo pouca força, não negaste o meu nome, elogiando, que usou a pouca força que tinha. Então, faça a sua parte no processo. E quando você não puder fazer, quando a situação realmente é mais pesada do que você pode suportar, vá até o Senhor. Porque existem forças em Deus para a sua e para a minha vida. Efésios 6:10 fala assim, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Isaías 40, ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Lembram de Elias? Nesse mesmo episódio que Elias estava depressivo, né? Antes de entrar na caverna, 40 dias antes, ele parou debaixo de uma árvore, morrendo de medo de Jezabel, dizendo, Deus me mate, eu quero morrer, eu não aguento mais.
Elias, que tinha feito tanta coisa, tanta ousadia, tinha matado 450 profetas, estava agora exausto, cansado de tanta batalha, de tanta luta, pedindo a morte. Sabe o que Deus fez? Depois que ele já tinha feito tanta coisa, tinha se esforçado tanto, ele agora estava precisando da força do Senhor. Deus envia um anjo com uma botija de água e com um pão. E falou, coma. E com a força daquele pão, Elias andou 40 dias e 40 noites ainda. Então, a força do Senhor é poderosa. Há provisão de Deus, há o pão de Deus para as nossas vidas, que nos sustenta, que nos dá força, que renova a nossa força para caminhar. O crente, querido, ele pode muito mais do que o ímpio. Né? O ímpio não conta com essa força. Nós temos a nossa capacidade de se esforçar, e ainda temos o Senhor, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Temos acesso à fonte inesgotável de poder, que é o nosso Deus. E o ímpio não tem isso. Como é que Davi venceu o gigante? Ele falou, você vem no seu braço contra mim, mas eu vou na força do Senhor. Vou no nome do Senhor, na força do Senhor. Paulo fala em Filipenses 4:3, posso enfrentar o que for, posso todas as coisas em Cristo. Em Cristo. É nele que nós podemos. Em Cristo que me fortalece. Então, esse em Cristo, no Senhor, ele fala da força que a gente recebe na comunhão com Deus. Como é que recebe força? Na oração, buscando ao Senhor, entrando na presença de Deus, na sala do trono. É de lá que emana toda a graça, força sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Lá fora, a Bíblia diz que as pessoas, elas confiam no seu braço, em carros, em cavalo, no dinheiro, no governador, né? Nas pessoas de influência. Mas nós contamos com a força do Senhor. Então, as provações, elas fazem parte da vida do crente, do plano de Deus para as nossas vidas. Não vêm para nos humilhar, as lutas não vêm para nos destruir, mas vêm para nos amadurecer, para nos fazer ficar mais fortes, para desenvolver os nossos músculos espirituais. E os corredores que conseguem chegar até o fim são aqueles que permitem serem treinados por Deus. Resistem. E um corredor, queridos, ele tem foco, ele se esforça, sabe? E ele continua correndo. Ele entrou com foco, ele se esforça, passa dificuldades, mas ele continua correndo. Só que quando chega em determinado ponto do percurso, ele já está exausto. Quando um competidor chega perto da linha de chegada, já passou metade do caminho, já está mais na metade, já está mais próximo de chegar do que, né? Já correu uma boa parte do percurso. Já gastou uma boa parte da sua energia. Ele chega exausto. E nesse ponto do percurso, ele precisa mais do que foco, mais do que força. Ele se esforçou, ele precisa acreditar que é possível ele chegar lá, que é possível ele concluir. E a gente também, na corrida da vida cristã, nós começamos animados, focados em Jesus, nós nos esforçamos, nós resistimos às dificuldades, às provações. Foram tantas lutas que nós já passamos, né? Cada um aqui sabe sua história, o que é que já passou. Quanta energia já gastou nessa caminhada, quantos embates, quantas batalhas, que chega uma hora que você está exausto, desgastado, cansado, e você pensa, pô, será que eu vou conseguir? Você começa a questionar a sua caminhada cristã, a sua caminhada com Deus. Será que isso é para mim mesmo? Será que eu vou conseguir chegar até o fim? E aí vem a dúvida, o desânimo, a insegurança, o esfriamento, muitas vezes, na fé. Aquela sensação de que Deus não lhe ouve, que Deus não está lhe ouvindo, não está lhe vendo, que a mão do Senhor está encolhida, né, para você. Às vezes é um sonho que você tem, não é nada demais, não é nada ilícito. Você quer a salvação da sua família, né, dos seus filhos, do seu marido, quer a restauração do casamento. São coisas de Deus, coisas espirituais, sabe? Não é nada de errado que você tanto quer e que às vezes demora tanto de acontecer. Às vezes não é nem questão de murmurar, de se rebelar ou de se entregar, que você não está sendo forte, porque você até tem suportado muito toda essa caminhada. Simplesmente, queridos, tem horas que nós ficamos cansados. Nós ficamos cansados. E esse momento do cansaço, do esgotamento, sabe? Depois que a gente já passou por muita coisa, é um momento muito perigoso. Um momento
que é perigoso, que é arriscado a gente perder a nossa fé em Deus. Temos que ter muito cuidado com esse momento, porque aí a pessoa que já buscou tanto a Deus, que orava tanto, ela já não ora mais, né? Lia a Bíblia, já perde aquele interesse pela Bíblia, já fica assim olhando a vida dos outros. Deus está fazendo na vida do outro, na minha não faz. E começa aquele esfriamento. É um momento perigoso, sabe? Então é nessa hora do cansaço, do esgotamento, que nós temos que renovar a nossa esperança no Senhor. Naquele que entende perfeitamente o que nós estamos passando. Jesus, ele sabe o que é solidão. Jesus já ficou no Getsemane sozinho, chorando, ele e Deus. E ninguém podia fazer nada por ele. Solidão, só. Jesus sabe o que é ser solteiro? Jesus não casou? Sabe o que é ser humilhado, traído, açoitado, agonizar em dor? É isso que Hebreus nos diz. Ele fala, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, não é qualquer pessoa não que nós temos, não é qualquer sacerdote que nós temos não, que intercedendo por nós. Jesus, o Filho de Deus, é Ele que nós temos. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas assim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sabe o que a gente passa. Jesus sabe o que é estar cansado, esgotado. Jesus sabe, passou por todo tipo de provação, a Bíblia diz. Todo, ele entende mais do que ninguém o que nós precisamos, o que nós estamos passando. E é a Ele que nós temos que ir. E Ele, como Ele já passou por tudo, Ele nos mostra isso, que a corrida, embora difícil, pode ser corrida, é possível de ser corrida. E ele fala, ele conclui Hebreus, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é o momento da necessidade? Esse momento difícil, que sua fé quer vacilar. Entremos com toda a confiança no trono da graça e segure a sua fé. Apegue-se à sua fé. Não deixe sua fé escapar. Sabe? É ali mesmo, na presença de Deus, que nós encontramos graça para perseverar até o fim. Sem essa ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos, essa ajuda sobrenatural, a gente não consegue terminar a nossa corrida. Tudo é o Espírito Santo que efetua em nós. O querer, o efetuar. A obra é do Espírito Santo de Deus. Com Ele, nós precisamos dessa ajuda do Espírito para perseverar até o fim. Eu quero encerrar já, e eu não poderia deixar de encerrar sem a pessoa que escreveu o texto, né, com o apóstolo Paulo. E é muito bonito, é lindo, é emocionante ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, quase no finalzinho da sua corrida já. Acho que foi a penúltima carta dessa Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu. Sabe, irmãos, ele já tinha passado por tanta coisa na vida. Na caminhada do apóstolo Paulo, ele passou por tantas adversidades. Tinha sido perseguido numa cidade, rejeitado na outra, apedrejado, açoitado, já tinha passado por um naufrágio, já tinha sido picado por cobra. Agora ele estava preso em Roma, esperando para ser morto, para ser executado. E é nesse momento que ele escreve a carta aos Filipenses. E diz que é a carta mais animada do apóstolo Paulo. A marca da carta é a alegria do apóstolo Paulo no fim da sua carreira. Ele fala, ele começa assim, olha, eu quero que vocês saibam que as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho, do início ao fim. Sabe, o apóstolo Paulo animado. Então, no fim da sua carreira, muito mais maduro, muito mais sábio, mas com o mesmo ânimo de quando começou. Nós temos que ter o mesmo ânimo, o mesmo pique de quando a gente começou a nossa fé. Não deixar esfriar. E na sua última carta, em 2 Timóteo, ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guarde a sua fé até o fim, irmãos. Temos que guardar até o fim. Crer que vale a pena ser crente. Crer que vale a pena esperar em Deus, que existe uma recompensa no céu para nós. Perseverar em busca do nosso alvo, da vida eterna com Cristo. Jesus falou, aquele que me serve deve me seguir, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tem uma recompensa de Deus para as nossas vidas.
Não podemos esquecer isso. Deixar que as coisas desse mundo, o materialismo, a ganância, as coisas que nos cercam, as seduções desse mundo terreno, tire o nosso alvo, o nosso foco, nossa perseverança de estar com Cristo, da vida eterna. Sabe, a gente tem que crer que Jesus vai voltar mesmo. Jesus vai voltar e a gente vai morar no céu. É isso que vai motivar a gente, saber disso, se apegar a essa fé. Hebreus 10 diz por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Aquele que perseverar até o fim será recompensado. Vocês precisam perseverar. Hebreus 10, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que o crente vive de fé em fé, irmãos. Sabe, a fé verdadeira, ela nunca se acaba. Ela se renova nos momentos difíceis. Você vai vacilar na fé, você busca Deus e Deus renova a sua fé. Ela não acaba, não. Quem diz que eu já fui crente, larguei, sabe? Não era, não. Porque a fé verdadeira, ela se renova. Só vai e vacila, mas não cai, não. Deus sustenta. Ela busca Deus. Sabe, não estou falando de perfeição. A nossa fé não é perfeita. Quando a gente olha os heróis da fé, a gente vê que não eram pessoas perfeitas. Vacilaram na fé. Alguns pecaram, desanimaram. Mas tiveram uma vida inteira de confiança em Deus. Uma vida inteira de confiança em Deus. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você é dos que creem e são salvos? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Cadê Nairinha? Nairinha, vou orar. Para aquela música. Estou subindo. Vamos cantar. Vamos orar ao Senhor. Pedir que o Senhor nos dê força. Que a gente se mantenha focado. Pedir graça do Espírito Santo de Deus. Para a gente perseverar até o fim dessa caminhada. Que é difícil, mas que é gloriosa. Na certeza de que existe uma recompensa. Existe um prêmio para todos aqueles que perseveram e são fiéis até o fim. Santo Deus, Pai eterno. Pai, queremos nesse momento, Deus, dizer que nós queremos perseverar, Senhor. Nós queremos ir até o fim, Deus. Nós queremos estar contigo, receber o nosso prêmio, Senhor. Muitas vezes nós estamos vacilando, Senhor. Estamos nos deixando levar por vãs doutrinas, por decepções com irmãos, Senhor. Pai, nós não queremos desfocar. Nós queremos ficar focados no Senhor. Não nos permita, Senhor, tropeçar, se escandalizar por qualquer bobagem, Senhor. Por qualquer besteira, pelo que o irmão faz com a gente. Que o pastor caiu ou não caiu. Não, Senhor. Nós queremos estar focados no Senhor. Olhando para Ti, Senhor, em todo tempo. Com os olhos fitos no Senhor, Deus. Nos concede essa graça, Senhor. Nos guarda na Tua presença, Deus. Senhor, nós precisamos de força também para continuar, Senhor. São tantas lutas, ó Deus, que o Teu povo passa, Senhor. Tantas dificuldades, tantos embates. Tem pessoas que têm acumulado lutas e lutas e lutas em suas vidas, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Que essa irmã, que os irmãos que estão aqui passando dificuldade, Deus, que eles possam ter essa certeza, esse conforto do Espírito Santo de Deus para suportar a ajuda do nosso grande ajudador, para nos ajudar a resistir, a suportar, Senhor, o peso das lutas, as dificuldades da caminhada, meu Deus. Ser com o Teu povo, Senhor, dá graça, Pai. Pai, também nós não queremos perder a fé, Senhor. Nós não queremos perder a fé, a esperança no Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Renova a fé de cada irmão que está aqui, Pai. Dá a Ele, Senhor, supre as necessidades espirituais, tudo o que Ele precisa.
precisa, Senhor. Dá a ele força, Deus, iniciativa de ir para a tua presença, de ir orar, Senhor, de te buscar, em vez de ficar conversando com o irmão, com as amigas, com a vizinha, se queixando com um e com o outro, e lançar sobre o Senhor todas as suas preocupações e ansiedades, Senhor. Que eles corram para a tua presença, para a fonte inesgotável de força, para aquele que pode mudar a nossa história, Senhor. Deus, abre os olhos, abre os nossos olhos, nosso entendimento, para entendermos as maravilhas da tua lei, Senhor. Para entendermos como perseverar, como caminhar, nos dá força, Senhor. Ser conosco, Deus. Quero abençoar a tua igreja, Senhor, com o espírito de perseverança. Que ninguém se perca, Senhor. Que ninguém abandone a corrida, Senhor, mas que todos que estão aqui, todos que o Senhor nos confiou, que prossigam até o fim, até o alvo, Senhor, ser alcançado. Em nome de Jesus.